Boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir questões de gênero, né? No primeiro momento, para esclarecer, eu acho que tem duas vertentes da discussão que, embora estejam correlacionadas, precisam ser distinguidas. Uma delas é questões de gêneros como uma referência à identidade sexual ou de gênero de um determinado indivíduo e de um determinado grupo, né? E o outro, questões de gêneros como se referindo à orientação sexual de um determinado indivíduo, ou seja, a que se direciona os desejos de um indivíduo. E aí nós poderíamos entender a questões como a hetero ou a homossexualidade, né? Embora essas questões elas não sejam totalmente separadas, a nossa discussão aqui vai estar centrada na discussão do primeiro grupo, questões de identidade sexual e de gênero. E nós vamos dividir, então, essa discussão em dois tópicos. O primeiro vai ser mais teórico e vai abordar as diversas ondas do feminismo, os movimentos sociais e, de alguma forma, qual o foco em cada momento, quais as demandas de cada momento. E no segundo momento nós vamos fazer uma análise mais dos problemas bioéticos que ainda são enfrentados pelos indivíduos identificados como sendo o sexo ou gênero feminino, né? Então, para falar do feminismo, nós vamos seguir, no primeiro momento, uma caracterização bastante já acadêmica dessa distinção, que fala de 3 ondas do feminismo, né? Eu vou tentar, ao final, fazer uma crítica a essa interpretação e, sobretudo, eu vou tentar falar do feminismo decolonial, do feminismo negro, como uma crítica a esse feminismo e uma crítica muito mais radical a toda essa estrutura heteronormativa da nossa sociedade, né? Mas, então, retomando o primeiro ponto, a primeira onda do feminismo poderia ser caracterizada como uma luta por direitos civis. Se a gente considerar o marco dessa primeira onda, Mary Wollstonecraft, e o seu livro publicado em 1790, A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, né, nós poderíamos perceber que o que estava em foco nesse momento era uma tentativa de conseguir uma igualdade sob o ponto de vista dos direitos civis. É esse momento que nós nos reportamos às lutas, e bastante posteriores, inclusive, né, em diversos países, sobre o voto feminino, o reconhecimento do direito ao trabalho da mulher, o reconhecimento da guarda ou tutela dos filhos e assim sucessivamente, né? Então, essa primeira onda ela é caracterizada, sobretudo, sob o ponto de vista da justiça, como uma tentativa de encontrar igualdade em termos de direitos básicos, em termos de direitos civis do grupo ao qual pertencem as mulheres, né? Na década de 1970, na década de 70, é marcada por uma série de movimentos estadunidenses e em todo o mundo, mas com forte preponderância nos Estados Unidos, movimentos de reivindicação de grupos específicos por justiça. Essas reivindicações elas surgem no primeiro momento justamente em contraposição a uma perspectiva de justiça que entendia o foco da justiça como um ser incorporado, né, não corporificado, um ser abstrato e que agia de uma forma imparcial, um ser sem características físicas e socioeconômicas e de gênero que o demarcassem, né? E que de alguma forma fortalecessem ou caracterizassem as suas reivindicações. Então esse momento é um movimento é um momento marcado pelo movimento negro, é um momento marcado pelo movimento homossexual e também pelo feminismo. Então, o feminismo que surge nesse primeiro momento, que da década de 60 à década de 80, mais ou menos, é aquilo que a gente vai chamar da segunda onda do feminismo, que, ao contrário da primeira onda, que buscava uma igualdade, essa segunda onda ela vai tentar reivindicar a diferença, ou seja, um certo reconhecimento de que existe uma particularidade na vivência das mulheres, no ser mulher, e essas particularidades geram demandas específicas e essas demandas precisam ser reconhecidas enquanto tal,
né? É desse momento também que foi cunhado e utilizado pela primeira vez por uma mulher lésbica, Rubian, em 1975, o termo gênero, né? O termo gênero ele surge numa contraposição ao termo sexo como algo demarcado biologicamente, né? O termo gênero diria respeito, então, a características, a uma determinação sociocultural que faz daqueles indivíduos que nascem com sexo feminino, né, ou indivíduos com determinadas características biológicas, fazem com que eles sejam tratados de uma determinada maneira, que eles ocupem um certo e desempenhem um certo papel sociocultural, né? Nesse momento, a característica, essa segunda onda do feminismo, como eu falei, ela é fortemente, então, marcada pelo reconhecimento de demandas específicas do sexo gênero feminino, né? E essas reivindicações vão tentar estabelecer uma crítica a um paradigma teórico, né, um paradigma de pessoa, um paradigma de indivíduo e um paradigma de conduta marcantemente masculino, que seria do reconhecimento do dever, da imparcialidade, características que marcam, inclusive, toda a produção da moralidade e da justiça nesse momento, né? Então, se reivindica aí um outro olhar sobre essas questões. Um olhar que, por exemplo, é desenvolvido pela autora, uma autora que desenvolve, então, a ética do cuidado, que é a Carey Gilligan. E a Carey Gilligan, em 1900, dentro dessa onda, né, de 1960 a 1980, justamente vai tentar desenvolver uma crítica a tudo isso e mostrar que existiria uma ética feminina que é muito mais, cuja ênfase não está no dever, mas está no cuidar, na relação que se estabelece com cada indivíduo, né? Então, nesse momento, o que se busca é uma tentativa de reconhecimento das particularidades do sexo-gênero feminino, né? E eu estou falando sexo-gênero não por... É possível, eu considero, é claro que essa literatura faz essa distinção, o sexo como uma referência biológica e o gênero como uma referência sociocultural, mas no meu entender, ambos são construções, eu vou tratar disso mais tarde, por isso então eu desde o início, eu prefiro me reportar ao binômio sexo-gênero, né? Como se fosse uma só coisa e que gerasse para um grupo de indivíduos um mesmo tipo de discriminação, um mesmo tipo de incidência de preconceitos, incidências de vulnerabilidades, né? Bom, então essa segunda onda também ela leva uma forte ênfase a partir da psicanálise, né? Que vai falar então do feminino como algo que foge, né, a todas as amarras descritivas do simbólico e assim sucessivamente, né? Bom, a terceira onda é justamente uma crítica a esse binarismo de sexo e gênero que acaba sendo fortalecido em grande parte pela segunda onda, né? Então, a terceira onda ela vai criticar essa perspectiva de que existe uma identidade feminina e vai acusar, em grande parte, essa ênfase na diferença do feminino como um fortalecimento de um preconceito, a cristalização de um preconceito que foi instaurado por uma perspectiva masculina acerca do universo das mulheres, né? Então, essa terceira onda é justamente a ruptura com isso, a ruptura com o binômio sexo-gênero e com o binarismo, né? Masculino, feminino, homens e mulheres. É a tentativa de mostrar que todas essas duas categorias são categorias ficcionais, né? Então, agora, eu queria lembrar um outro aspecto, todas essas três ondas, elas estão caracterizadas, elas são discutidas dentro do que a gente chama hoje em dia do feminismo eurocentrado, do feminismo norte-americano eurocentrado, que em grande parte se caracteriza como o feminismo branco, né?
Então, é uma percepção da mulher como um ser frágil, um ser que não trabalha e que reivindica trabalho, um ser que é cuidado, mas que não toma atitudes e posições e que não ocupa um papel ativo sobre o ponto de vista social, né? Isso foi denunciado através do feminismo negro e das autoras decoloniais como sendo uma perspectiva colonial do que seria a mulher, lembrando que a mulher negra, a mulher indígena, em realidade, nunca ocuparam esse papel. Elas sempre foram vistas como força de trabalho, como indivíduos que tivessem uma posição marcada na sociedade e, em muitas sociedades, uma posição de destaque, como é um caso de muitas sociedades indígenas, né? Então, as mulheres do feminismo decolonial vão tentar fazer uma série de reivindicações contra essa perspectiva, vão tentar mostrar que o próprio binarismo, elas vão, na realidade, exercer uma crítica muito anterior a essa terceira onda do feminismo, à questão do binarismo, vão apontar justamente para sociedades onde não existiam, sociedades em que os indivíduos não eram classificados a partir do gênero ou do sexo, né? Mas sofriam outro tipo de ordenação, eram ordenadas de outra forma, como, por exemplo, a idade, o papel desempenhado numa família e assim sucessivamente, né? Então, elas não apenas vão criticar esse binarismo de gênero, como vão criticar a própria ideia de que sexo e gênero são estruturantes de uma organização social. E aí elas vão apontar também para indivíduos intersexe, que em muitas sociedades eram totalmente assimilados, né? E exerciam muitas vezes posições ou funções de sacerdotisas e indivíduo com acesso a poderes especiais, né? Então, o feminismo decolonial, ele vai tentar apresentar a interseccionalidade de todas essas questões, apontando para o fato de que ser mulher ou ser do gênero feminino, né, é um demarcador, mas que precisa ser lido também a partir do papel social que essas mulheres possuem numa determinada sociedade. E que, portanto, as opressões, elas acabam sendo coincidentes, elas acabam, de alguma forma, levando a uma maior vulnerabilidade quando nós estamos numa sociedade marcada por traços de organização coloniais, onde as mulheres racializadas, as mulheres de uma baixa extração social, né, acabam sendo as principais vítimas. E aí nós passamos também aos problemas enfrentados por todos esses indivíduos que se dizem pertencentes ou que se identificam com esse grupo ao qual nós chamamos de mulheres, né? E aí eu gostaria, evidentemente, de incluir também as mulheres trans, né? Então, nós temos agora uma série de questões. Em primeiro lugar, a primeira reivindicação feita, nós sabemos que ainda não está completamente satisfeita. Quer dizer, nós sabemos que as mulheres hoje em dia, elas ainda recebem os salários mais baixos, elas ainda ocupam os piores cargos e assim sucessivamente. Ou seja, as nossas sociedades ainda são demarcadas por um machismo que coloca as mulheres, sobretudo as mulheres racializadas, as mulheres que fogem à estrutura heteronormativa, em condições muito mais vulneráveis e fornecem a essas mulheres os mais baixos salários. Nós sabemos que o indivíduo mais mal pago da sociedade é a mulher negra, né? E ocupa, portanto, também os postos, os lugares sociais de maior subalternidade, né? As mulheres indígenas, então, nós não temos nem dados para que possa se calcular, para que se possa dimensionar o nível de vulnerabilidade social vivenciado por essas mulheres nas sociedades colonizadas, né? Então, nós temos essas primeiras reivindicações, que são reivindicações ainda não satisfeitas, e se acrescem a essa uma série de novas reivindicações que dizem respeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.
Nós temos ainda nas sociedades o que eu vou chamar aqui de controle de política, de controle sobre os úteros, né? Nós temos uma série de questões que perpassam um controle sobre quem vai procriar numa determinada sociedade. Nós temos toda uma série de políticas que enfatizaram a esterilização de mulheres racializadas e que, por outro lado, condenam o aborto de mulheres brancas, né? Por outro lado, nós temos também que a própria condenação do aborto, como nós vimos, elas fazem com que venham a óbito, sobretudo mulheres negras, mulheres racializadas e mulheres pobres, né, que não têm recursos necessários para realizar um aborto em condições adequadas de saúde, né, e de higiene, e para que possam garantir a sua sobrevivência, né? Então, nós vemos uma série de políticas que, de alguma forma, incidem sobre a mulher e exercem um controle sobre a sua sexualidade e as suas escolhas reprodutivas, né? E nós temos, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, nós temos toda uma indústria farmacêutica que faz com que as mulheres sejam o alvo preferencial de usos de contraceptivos, e nelas são testadas as formas de controle da procriação. Existe uma resistência ainda muito grande sobre prevenções que digam respeito a métodos aplicados aos homens. Então, as mulheres, elas ainda são esse foco preferencial do grande mercado farmacêutico, da grande indústria, que de alguma forma lucra com os experimentos realizados para exercer esse controle, né? É a produção de DIUs e de anticoncepcionais e de pílula do dia seguinte e de uma série de procedimentos que de alguma forma incidem mais uma vez sobre a mulher. Paralelamente a todas essas questões, nós temos também a questão dos transgênicos vegetais, né? E a reivindicação por soberania alimentar das mulheres campesinas, né? Nós sabemos que a grande indústria, ela aposta massivamente na produção de transgêneros e uma produção de grãos padronizada, globalizada, grãos que vão servir não para alimentar as pequenas comunidades, os pequenos grupos sociais, mas que vão servir para a alimentação do gado e que vão servir para exportação. E com isso, essa indústria, ela acaba retirando a autonomia familiar das mulheres campesinas, quer dizer, a autonomia que elas teriam sobre o próprio cultivo do que vai servir de alimento à sua família. Então, a soberania alimentar, que é um elemento tão forte, tão importante para a vida dessas mulheres, que permite a elas e que permitia a elas que lavram e que cuidam do solo, né, estabelecer e garantir uma alimentação saudável para os seus filhos, se vê ameaçada por essa grande indústria, pelo agronegócio, e isso faz com que essas mulheres que são agora levadas a trabalhar com agrotóxicos, com transgênicos, elas não só percam o controle sobre o que elas próprias cultivam, o que elas próprias plantam e o que vai alimentar suas próprias famílias, como elas são também as principais contaminadas por esses agrotóxicos, por toda esse tipo de produção em massa, né? Então, nós temos aí questões que dizem respeito a meio ambiente, alimentação, questões que dizem respeito à indústria farmacêutica, onde o foco tem sido sempre, o prejuízo tem sido sempre incidido sobre as mulheres, né? Então, para nós, é muito importante que se pense o feminismo, que se pense em todas essas reivindicações, não como reivindicações isoladas de mulheres brancas, mas como reivindicações por justiça global que atinge e que deveria, de alguma forma, tentar combater qualquer tipo de opressão, seja a opressão machista, seja a opressão especista, seja a opressão transhomofóbica e seja a opressão racial, né? Então, na verdade,
O feminismo decolonial é uma perspectiva interseccional que reconhece as diversas formas de opressão que atingem esse universo das mulheres, né, e luta contra todas elas. É uma crítica a uma perspectiva de saber e de poder colonial que destrói paradigmas tradicionais, que destrói saberes ancestrais e, anulando essas identidades, impõe uma outra forma de divisão social, uma outra forma de percepção das próprias relações sociais e das relações entre sexo e gênero. Então, é isso. Todo o enfoque dessas aulas, eu gostaria de deixar claro que eles têm uma orientação do feminismo decolonial, quer dizer, uma bioética feminista decolonial, uma bioética que busca combater estereótipos, que busca combater padrões hegemônicos abstratos que se impõem a outras formas de viver, outras formas de saber e outras formas de experienciar o mundo. Então, embora essa seja a discussão específica sobre gênero, eu gostaria de deixar claro que todas as aulas aqui apresentadas, elas partem desse ponto, elas partem de uma crítica ao saber, poder e controle hegemônico e incide sobre a necessidade de dar voz e ouvir todos esses indivíduos nas suas próprias singularidades, nas demandas específicas de cada um. Isso, eu entendo, é uma reivindicação do feminismo decolonial. Muito obrigada.